Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos dos dois lados da vida. Eu me chamo Valéria Lima, sou médium e expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, reunidos para realizarmos a nossa prece coletiva. Essa é uma homenagem que nós fazemos em nossa casa, presencialmente e virtualmente, sempre no último domingo de cada mês, aos nossos queridos que seguiram viagem à nossa frente. Nós entendemos que a vida continua, então somos movidos pelo nosso sentimento de profundo amor e gratidão pela oportunidade desses encontros preciosos na estrada da nossa vida e que tanto nos ensinaram. Nós confiamos que longe é um lugar que não existe. Então, os nossos corações permanecem unidos pelos laços inquebrantáveis de um afeto sempre superior. Antes de iniciarmos a nossa homenagem, vamos fazer juntos a nossa prece inicial. Senhor dos nossos corações, Pai de amor e misericórdia, nós agradecemos, Pai, pela oportunidade desse encontro e rogamos que o mesmo transcorra em plena harmonia. Pedimos, Pai, consolo para os nossos corações que ainda sofrem, mas, sobretudo, rogamos o amparo necessário à trajetória evolutiva dos nossos queridos que aqui hoje viemos homenagear. Que assim seja, graças a Deus. Nós somos a Sociedade Espírita Ramatiz, fundada em 1964 por Antônio Plínio da Silva Alvim, o APSA, como carinhosamente nós o chamamos. A SER é uma casa espiritualista universalista. Nós procuramos conhecer as verdades espirituais através de estudos e de reflexões. Nós também respeitamos todas as religiões que prezam a espiritualidade e a prática do bem. A nossa casa está solidamente edificada sobre os pilares de Jesus, Ramatiz e Allan Kardec. Nós nos dedicamos a tratamentos espirituais, e esses tratamentos incluem passes, palestras, desobsessão, antiguécia e tratamentos de cura. Nós também temos palestras virtuais no nosso canal do YouTube e todas as informações sobre os tratamentos da SER estão disponíveis no nosso site. Nós também atendemos materialmente a famílias e a comunidades que ainda precisam muito, muito desse apoio. No plano espiritual, o nosso mentor Ramatiz atua na coordenação da fraternidade, da cruz e do triângulo, intercedendo sempre a favor da humanidade. E é sob o seu amparo que hoje nós nos unimos em oração à egrégora da nossa casa para realizarmos esse encontro que para nós é tão importante. Na mesa de oração da nossa casa estão os nomes daqueles inscritos para esta prece. Eles estão sendo vibrados neste momento pelos nossos amigos e guias espirituais. Mas quem não teve a oportunidade de escrever aqueles que gostariam de homenagear, podem agora mentalizá-los. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos vibrar firmemente os nossos melhores sentimentos de amor, de gratidão. Vamos rogar aos benfeitores espirituais que os nossos queridos possam receber todo o amparo necessário em sua jornada. Que eles sigam com coragem, com fé, com muita determinação, esperança e que haja sempre muita luz e muito amor no seu caminho. Que assim seja, graças a Deus. Nós iremos agora passar a reflexão sobre alguns textos trazidos por mim e pela nossa querida irmã Wilce. Depois dessas reflexões, nós iremos cantar. E esse é um momento muito importante para nós. Em nossa casa, a música é utilizada em diversos tratamentos, né? Nós sabemos que a música tem o poder de amenizar as dores da alma, sim, e é um recurso usado por antigas tradições. Mas, conforme compreendemos, a vibração sonora, ela é utilizada pelos nossos amigos espirituais na conversão de fluidos benfazejos
que irão nos auxiliar a todos dos dois lados da vida. Então, vamos dar início às nossas reflexões. Eu gostaria de começar lembrando o médico indiano Deepak Chopra, quando ele resume para nós a nossa visão da vida. Ele diz assim: nós todos somos viajantes de uma mesma jornada cósmica. Somos poeira de estrelas, girando e dançando nos torvelinhos e redemoinhos do infinito. A vida é eterna, mas as suas expressões são efêmeras, são momentâneas, transitórias. É desse modo que nós julgamos inadequada a conotação que geralmente é dada ao processo de transição que nós chamamos de morte. Como muitos a concebem, a morte estaria então ligada a algo que termina. Mas, conforme as leis naturais e espirituais da vida, tudo se transforma, tudo. Então, nada é definitivo. E é essa visão equivocada da morte que nos leva, muitas vezes, a sentimentos de culpa, desespero, desamparo, depressão, desalento profundos, não é? Mas, na verdade, todos nós morremos um pouco a cada instante desde que nascemos, ou seja, desde que chegamos até aqui. Somos todos, por assim dizer, produtos de fases, produtos de incessantes renovações celulares, que implicam em quê? Em constantes nascimentos e mortes. Então, a morte vai nos fazer refletir sobre os nossos medos, sobre os nossos apegos. O medo da morte, desse modo, é contrário ao ritmo cósmico, não é? Porque reside em quê? Reside na falta de confiança que ainda temos quanto à imortalidade do nosso próprio ser. Isso tem a ver, muito a ver, com o nosso apego à forma. Tudo porque nos esquecemos de nossa origem cósmica. Nos esquecemos da nossa origem cósmica e passamos a nos identificar, portanto, ao mundo material ao chegarmos aqui. Mas, de fato, estamos diante de uma mesma realidade, seja de quem aqui chega para fazer a sua aprendizagem através do nascimento, seja de quem, pelas mãos da morte, segue adiante, alçando novos voos em planos mais sutis. Por isso, Leon Denis irá nos dizer que a morte é uma passagem. Na verdade, ele diz que a morte é uma transição, uma translação comparável a um túnel de onde a visão da luz deverá suceder à obscuridade. Então, vamos ver o que esse grande pensador nos ensina sobre essa lei dos ciclos. A morte. A morte é uma simples mudança de estado. A destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. O espírito, debaixo da sua forma fluídica, imponderável, prepara-se para novas reencarnações. Acha, no seu estado mental, os frutos da existência que findou. Nada, na verdade, se perde das existências, não é? E do que foi experimentado pelo espírito. Então, todo o destino do ser com suas vidas anteriores e, sobretudo, com a noção consciente e reflexa da última encarnação, vai se revelar como num clichê cinematográfico vibratório e animado. O espírito, então, compreende o que é, onde está e o que terá adquirido até ali. Assim nos esclarece o grande mestre. Por toda parte se encontra a vida. A natureza inteira mostra-nos, no seu maravilhoso panorama, a renovação perpétua de todas as coisas. Em parte alguma, há a morte, como em geral é considerada entre nós.
em parte alguma, ao aniquilamento. Nenhum ente pode perecer no seu princípio de vida, na sua unidade consciente. O universo transborda de vida física e psíquica, por toda parte, o imenso formigar dos seres, a elaboração de almas, que, quando escapam às demoradas e obscuras preparações da matéria, é para prosseguirem nas etapas da luz a sua ascensão magnífica. A vida do homem é como o sol das regiões polares durante o estio. Desce devagar, baixa, vai enfraquecendo, parece desaparecer um instante por baixo do horizonte e o fim na aparência. Mas logo depois torna a elevar-se para novamente descrever a sua órbita imensa no céu. É assim que a história humana recomeça eternamente e se torna cada vez mais universal. Tudo se renova no alto, em virtude da mesma lei que tudo faz evoluir. Todo o segredo do universo está aí, diz Leon Denis. A morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências. Mas basta esse instante para revelar-nos o sentido grave e profundo da vida. A própria morte pode ter também a sua nobreza, a sua grandeza. Não devemos temê-la, mas antes nos esforçar por embelezá-la, preparando-se cada um constantemente para ela, pela pesquisa e conquista da beleza moral, a beleza do espírito, que molda o corpo e o orna com um reflexo augusto na hora das separações supremas. A maneira por que cada qual sabe morrer é já, por si mesma, uma indicação do que para cada um de nós será a vida no espaço. Tudo se agita, tudo se move nessas esferas, sempre em vibração, sempre em movimento. É a atividade incessante da vida, não é? Ininterrupta, progressiva, eterna, por um instinto infalível. Os nossos amigos nos dizem que as almas vão para a esfera proporcional ao seu grau de evolução, ou seja, a sua faculdade de iluminação, a sua aptidão atual para a perfeição, não é? O nosso alvo supremo, segundo Denis. As afinidades fluídicas nos conduzem nesse momento. Diz Leon Denis que nos conduzem como uma brisa suave, mas imperiosa, que impulsiona um bote na direção de outras almas similares, com as quais vão se unir por amizade e parentesco magnético. E assim a vida, uma vida verdadeiramente social, mas de um grau superior, se reconstitui como antes da Terra, pois a alma humana não pode jamais renunciar à sua própria natureza. Elevemos mais alto os nossos pensamentos e as nossas recordações, se quisermos achar de novo o rastro das almas que nos foram caras. Do seio do invisível, aonde lhes chegam as vossas orações e as comovem, elas vos seguem com a vista, vos respondem e vos sorriem. Muitas vezes, os seres que chorais e que ides procurar no cemitério estão ao vosso lado. Vêm velar por vós, aqueles que foram o amparo da vossa juventude, que vos embalaram nos braços, os amigos, companheiros das vossas alegrias e das vossas dores, bem como todas as formas, todos os meigos fantasmas dos seres que encontrastes no vosso caminho, os quais participaram da vossa existência e levaram consigo alguma coisa de vós mesmos, da vossa alma e do vosso coração. Ao redor de vós flutua a multidão dos homens que sumiram na morte, multidão confusa que revive, vos chama e mostra o caminho que tendes de percorrer.
Dizem os nossos amigos espirituais que a expressão do sentido espiritual da vida se resume a uma só palavra: amor. Por isso, nós seguimos sempre próximos, nós que permanecemos vivos uns nos corações dos outros. E é com essa certeza residindo em nossa alma que nós rogamos que, mesmo diante da dor que possa nos abater, mesmo diante das despedidas indesejadas, das despedidas inesperadas, que a nossa alma possa ser tocada pelo sopro suave dos amigos que partiram, trazendo-nos a mensagem de que a vida, sim, continua e de que seguimos juntos. Por ora, sem dúvida, guarda-nos a saudade. E é para a saudade que buscamos preencher o nosso coração de esperança. E na esperança, haveremos de nos fortalecer e aguardar, na expectativa calma e paciente de que em breve iremos nos reencontrar. É assim que nos inspira o poema de Rabindranath Tagore. Se não falas, vou encher o meu coração com o teu silêncio e aguentá-lo. Ficarei quieto, esperando como a noite em sua vigília estrelada, com a cabeça pacientemente inclinada. Amanhã certamente virá, a escuridão se dissipará e a tua voz se derramará em torrentes douradas por todo o céu. Então, as tuas palavras voarão em canções de cada ninho dos meus pássaros, e as tuas melodias brotarão em flores por todos os recantos da minha floresta. E é a esperança que nos faz então dizer: até lá, até breve, meu amor. Nós agora iremos continuar com a nossa irmã Wilce. Paz e bem para todos. Graças a Deus, meu nome é Wilce, médium e expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. Que a paz e a serenidade envolvam os nossos corações dos dois lados da vida. Dando continuidade à prece coletiva de hoje, vamos trazer uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, intitulada Eles Vivem, constante do livro Retornando Contando. Silvana Dias Landarim, uma poetisa paranaense, nos diz o seguinte: ainda que o céu esteja nublado, o sol continua lá. Ainda que caiam algumas pétalas, voltará a florir. A vida ensina, renova, sempre recomeça. É o que Emmanuel procura nos trazer nesse texto intitulado Eles Vivem. E ele começa da seguinte maneira: antes que os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. É só nos lembrarmos que não há adeuses, é apenas um até breve. A vida é como um caminho que vai e vem. Às vezes nós estamos aqui na matéria, às vezes estamos fora dela. E ao estarmos fora dela, precisamos voltar. E esse vai e vem é constante, a fim de que possamos atingir a meta divina, que é a felicidade para a qual nós fomos criados. Caminhamos vivenciando encontros, desencontros, reencontros, como se estivéssemos num trem da vida. E às vezes até achamos que esse trem está errado, mas será ele que nos levará à estação certa. Compartilhe, eles não morreram, continua Emmanuel. Estão vivos. Essa é uma realidade que nós não podemos olvidar jamais. Compartilham-te as aflições quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com a tua rendição aos desafios da angústia quando te afastam da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação,
conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste quando não mais conseguiam responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Não admitas, estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e a existência terrestre sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus de ternura, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas quando tateias a lousas que lhes enfeita a memória, perguntando o porquê. Compartilham-te as aflições quando te lastimas sem consolo. Quando nós vivenciamos a lástima sem procurarmos entender o porquê da realidade da vida, não estamos apenas lastimando em relação a nós. Estamos também influenciando no retorno desse irmão ou dessa irmã à pátria espiritual. Inquietam-se com a sua rendição aos desafios de angústia. Quando nós começamos a perguntar o porquê, quando nós começamos a negar a realidade, a termos raiva da vida, ou, muitas vezes, a querermos trocar as situações achando que outra que deveria ir, ou quem sabe nós mesmos, entrando em processo de depressão até encontrarmos a verdadeira realidade da necessidade desse retorno à pátria espiritual, nós estamos, sem perceber, influenciando o retorno desse irmão à pátria espiritual. Porque sentimos falta das trocas, do aprendizado, das mãos que damos, do carinho que tivemos, dos ouvidos que nos escutaram, ou quem sabe, do silêncio oportuno. E essa lembrança, essa saudade que nós temos, realmente influenciam no retorno desse irmão. Há uma poesia intitulada Mãe é quem fica, de Bruna Estrela, e ela nos diz o seguinte, somente uma partezinha. Mãe é quem fica, depois que todos vão, depois que a luz apaga, depois que todos dormem, mãe fica. Às vezes não fica em presença física, mas mãe sempre fica. Ou seja, a presença daqueles irmãos, daqueles amigos espirituais, daqueles que caminharam conosco, a presença deles é sempre constante. E em algum momento da nossa caminhada, nós vamos reencontrá-lo, quem sabe até ser recebido por eles quando retornarmos à pátria espiritual. As lembranças, elas ficam sempre guardadas em nosso coração, mesmo que não sejam aquelas lembranças que nós gostaríamos de lembrar, porque passamos por processos de desavença às vezes, vivenciamos rusgas, vivenciamos incompreensões, mas as lembranças desses momentos, elas ficam sempre presentes em nossos corações. O aprendizado nunca termina, porque através dessas lembranças nós vamos verificando o que poderíamos ter feito e não fizemos, o que fizemos até e que não deveríamos ter feito, ou o que olvidamos em relação ao aprendizado que poderíamos ter recebido desses nossos irmãos. Surgem às vezes as culpas, surgem às vezes os anseios, as inquietações. Como será que essa pessoa estará se sentindo? Porque eu fiz isso e não fiz aquilo. Não deveria ter dito mais vezes eu gosto de você ou eu te amo. Não deveria ter procurado mais vezes encontrarmos-nos para que pudéssemos vivenciar da melhor maneira possível essa vida? Mas esses anseios, essas inquietações, essas culpas, além de mexerem conosco, também estarão mexendo com esses irmãos, porque é o que Emmanuel nos diz aqui. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Se estamos nos adaptando, eles também estão se adaptando. É a nossa verdadeira vida, vamos dizer, quando retornamos à pátria espiritual. Mas há como que um esquecimento em relação ao nosso retorno anterior. Lembramos-nos mais do nosso retorno à matéria do que o retorno que tivemos algumas vezes quando
voltamos à pátria espiritual. Então, essa adaptação, ela acontece dos dois lados da vida. Nós nos adaptando e eles também. Eles reencontrando amigos, parentes, a família espiritual. E nós procurando aqui vivenciar dentro daquilo que se faz presente no nosso dia a dia as melhores maneiras de podermos vivenciar essa realidade dentro da compreensão de que Deus, como nosso Pai, jamais nos daria algo que poderia representar uma infelicidade eterna. São momentos que vivenciamos e que um dia também estarão vivenciando quando nós retornarmos à pátria espiritual. Continua Emmanuel. Pensa neles com a saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas da vida. Olha que linda essa frase de Emmanuel. Pensa neles com a saudade convertida em oração. A oração é uma prece com emanações divinas. Quando nós emanamos essas vibrações, o que acontece? Nós envolvemos esses irmãos numa luz, numa paz, numa serenidade completa, a fim de que eles possam vivenciar esses momentos da melhor maneira possível. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento. Na música, um acorde é um conjunto harmônico. A oração é uma harmonia, é uma ligação com Deus, é uma vibração que faz com que cada vez mais a paz, a esperança, a serenidade, a fé e a confiança em Deus se façam presentes. E ele continua. As tuas preces de amor representam esses acordes de esperança e devotamento. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir, e tê-los-á contigo por infatigáveis zeladores de teu dia. Devotamento, as lembranças, a dedicação que nós possamos ter em função de tudo aquilo que representou para nós a oportunidade de mais uma caminhada. Não caminhamos ao acaso, caminhamos juntos por haver uma necessidade de aprendizado, de troca e até mesmo, quem sabe, muitas vezes, de desentendimento, quando dissemos no início. Realiza por eles, nos diz Emmanuel, as tarefas em que estimariam prosseguir e tê-los-á contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. Os atos de caridade, as mãos que apoiavam, o lugar certo, o amparo, aquilo que nós sabemos que eles gostariam de estar continuando a fazer. Não esquecê-los dentro do seu projeto de vida material. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que se lhes faz necessária. Olha a importância nossa que aqui ficamos na matéria. Como somos importantes para a compreensão desses irmãos no retorno à pátria espiritual. Tenhamos sempre em mente que há uma ligação constante, uma ligação de êxito, uma ligação de felicidade, uma ligação de ventura, a fim de que possamos contribuir para que esse seu retorno seja cada vez mais suave, seja cada vez mais promissor. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Quantas vezes não queremos nos desfazer das coisas que esses irmãos utilizaram, representaram, e ficamos apegados a elas, com medo de desfazer e dessa maneira causar tristezas a eles.
O desapego não é um ato de desamor, é um processo que nós precisamos vivenciar a fim de que caminhemos aqui e deixemos que eles caminhem do outro lado da vida. Contempla os céus em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração, a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro do novo despertar. Cada um de nós desperta em determinado plano no momento em que se faz necessário. Se esses irmãos retornaram à pátria espiritual antes de nós, é porque realmente havia uma necessidade premente de que o momento seria esse, e o nosso precisa continuar. Quando ficamos vivenciando aquela situação de negação, de raiva, ou até entramos no processo de depressão, até chegarmos à compreensão. Porque para aceitarmos a realidade da vida, é preciso que compreendamos as leis de Deus. A lei do progresso é uma lei da vida. E o progresso, ele se efetua justamente em nós, espíritos que fomos criados por Deus, basicamente através dessas indas e vindas. Porque quando elas acontecem, nós, cada vez que estamos aqui na matéria, vivenciamos situações, ora de pai, ora de mãe, amigos, ou até, quem sabe, desafetos, para que representemos de uma maneira geral a condição de formarmos a família espiritual da melhor maneira possível. A nossa família terrena é uma família importantíssima para o nosso crescimento, mas nem sempre estamos nós, espíritos, na mesma situação de compreensão da realidade da vida. Por isso que ela é, vamos dizer assim, heterogênea. Mas a família espiritual, ela é homogênea, onde espíritos com os mesmos gostos, com as mesmas virtudes, reencontram-se a fim de que, em grupo, possam auxiliar aqueles que ainda muitas vezes caminham desprevenidos e até desconfiantes da realidade divina. E ele diz: contempla os céus em que mundos inumeráveis. Quantas vezes, ao olharmos para o céu, sentimos saudades ao vermos tantas estrelas a cintilar. Que seriam essas estrelas? Será que seriam mundos por onde nós já havíamos passado? Ou quem sabe, a esperança de um reencontro em uma dessas estrelas com os amigos, com os guias, com os familiares espirituais que lá já se encontram. Mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus. Olha a confirmação daquilo que Emmanuel nos fala no início. Eles não morreram, eles estão vivos, eles continuam, porque não é um adeus, é até breve. Eles nos falam da união sem a Deus e ouvirás a voz deles no próprio coração. Quantas vezes essa voz no nosso coração acontece quando estamos dormindo? Sonhos que se fazem presente e nós acordamos dizendo: encontrei com fulano ou com Beltrano. Será isso uma realidade? Será que isso pode acontecer? Realmente, quando dormimos, nos afastamos do corpo físico e temos, por misericórdia divina, a oportunidade de reencontrarmos com esses irmãos e quantas vezes até recebermos conselho, recebermos caminho para algo que estamos tentando realizar na matéria e não conseguimos. Só que esses caminhos, essas orientações, elas não vêm como única, para que nós possamos ter a oportunidade de utilizar a nossa escolha. A dizer-te que não caminharam na direção da noite. Olha que coisa bonita. Não há noite, não há trevas do outro lado, no sentido de nós entendermos que tudo terminou. A luz, a paz, é somente orientarmos, orarmos para que esses irmãos possam encontrar essa realidade. Mas sim ao encontro de novo despertar. Nós despertamos aqui na matéria para essa realidade, buscando a compreensão a respeito da vida e da morte.
Eles também buscam despertar na pátria espiritual, procurando encontrar essa realidade a respeito da vida e da morte. Alan Castro, um poeta brasileiro, ele nos diz o seguinte no seu conto Eu Te Amo em Vida. Ele nos diz o seguinte: quando chega a saudade, penso em uma pergunta: para onde vão as estrelas que morrem se elas já estão no céu? Aí eu me lembro que elas continuam aonde estão, só apenas mudaram de papel. É como as pessoas que a gente ama quando se vão. Antes estavam presentes em nossas vidas, agora estão presentes, nós estamos presentes na vida deles. Essa vida é uma das oportunidades que nós temos de caminharmos em relação ao divino que habita dentro de nós. Que nós possamos cada vez mais vivenciarmos essa realidade e compreendermos que cada dia que nasce é uma oportunidade de reverenciarmos o sagrado que habita em nossos corações, o sagrado que habita no coração desses irmãos. Muita paz. Vamos continuar com a nossa reunião através do canto. O canto é uma harmonia em nossos corações. Procuremos cantar e deixarmos que essas vibrações de luz nos envolvam da melhor maneira possível.
Isso. Após nos cantarmos, nos sentindo calmos, tranquilos, vamos àquilo que nós chamamos de momento esotérico. É um momento individual, apesar de ser direcionado. Cada um de nós vai vivenciá-lo de uma maneira toda especial, porque, como indivíduos que somos, mesmo que haja um direcionamento, não vivenciamos as mesmas emoções. Procuremos sentar o mais confortável possível onde estivermos. Fechemos os nossos olhos e permitamos que as vibrações de paz, de luz, possam nos envolver. Procuremos aquietar a nossa mente, tranquilizar o coração e nos afastarmos do ruído do mundo externo. Voltarmos-nos para o nosso interior, para o nosso lugar sagrado, um cantinho escondido no nosso coração. É um lugar sagrado e é um lugar secreto, porque somente pertence a nós. Vamos inspirar paz, amor, serenidade, confiança e expirar medos, anseios e inquietações. Nesse nosso lugar, o sol nos aquece com suavidade. Os pássaros cantam, o perfume das flores nos envolve e a grama ainda orvalhada pelo dia que acaba de nascer representa um convite à experiência do amor. Nesse nosso lugar secreto há uma estrada florida que é o caminho da vida que se estende ao além. No início dessa estrada, vamos perceber aquela pessoa que estamos homenageando hoje. Essa percepção nos levará a percebermos que precisamos enviar para ela vibrações de paz, de luz, de conforto e de força. Ela entende esse nosso propósito e começa a palmilhar essa estrada. Primeiro vagarosamente, mas ao sentir as nossas vibrações de encorajamento, torna-se cada vez mais segura e caminha até encontrar o portão que a levará à morada do Pai, adequada às suas necessidades. Nós nos sentimos felizes por havermos participado dessa oportunidade e sabemos que todas as vezes em que nós nos sentirmos aflitos e ansiosos, podemos retornar a esse lugar, porque ele é nosso, ele é secreto e somente a nós pertence. Vamos nesse momento, então, retornarmos ao nosso local e deixarmos que essas vibrações nos envolvam para que, unidos no mesmo propósito, possamos fazer a prece de encerramento dessa nossa reunião coletiva do dia de hoje. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, pela oportunidade que tivemos de reverenciarmos o sagrado em nós e contribuirmos para os nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual, reverenciarem também esse sagrado. Que eles, como nós, Pai, possam encontrar cada vez com maior profundidade a realidade da vida e vivenciarem o amor que habita em nossos corações, compreendendo a necessidade de estarmos nesse momento separados, caminhados apenas em planos diferentes, mas vivos nos dois planos da vida. Obrigado, Pai, obrigado a vocês, guias, amigos espirituais que nos inspiraram e orientaram. Graças a Deus. E assim, Pai, em Teu nome e acima de tudo, pedimos proteção sempre para o nosso dia a dia e a permissão para darmos por encerrada essa prece coletiva da manhã de hoje, dizendo juntos, graças a Deus. Muita paz, serenidade para todos. Obrigado, um beijo no coração de cada um.